Olá, boa noite, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre o jogo entre Palmeiras e Chelsea. Novamente, 2 anos depois, três, o mesmo resultado como aconteceu naquele momento. Final do jogo 2-1 para o Chelsea. E agora, novamente, de novo, Palmeiras sofre 2-1, derrota para o Chelsea também. Vamos falar da escalação primeiramente, depois vamos falar do jogo, né? No gol foi o Everton, né? Bruno Fux na zaga, com a ausência do Gustavo Gomes, e depois tivemos Mikael substituindo o Gustavo Gomes, Diay na lateral direita e Vanderlan substituindo o Piquerez. No meio campo tem o Richard Rios, Facundo Torres, Emiliano Martinez, Alan jogado na ponta, e mais para frente no ataque temos o Estevão e Vitor Roque. Primeiro tempo foi o amplo domínio da equipe do Chelsea, né? Na minha opinião, foi uma das melhores atuações do Chelsea durante a Copa do Mundo, né? A gente teve alguns momentos de jogo contra a Benfica, embora o resultado foi elástico. O Benfica teve sua chance também de fazer o gol, né? Em alguns momentos o Chelsea, que jogou contra o Flamengo durante a fase do grupo, né? E agora mostra um consistente na mata-mata. As coisas mudam e mudaram. O Chelsea mostrou uma postura diferente. Primeiro tempo foi um domínio absoluto. O jogo do Chelsea de inversão de um lado para o outro, com o Palmer deslocando no meio campo, flutuando pelo meio e pela ponta direita, né? E pelos lados teve o Cucurella, né, que teve as qualidades, um Cucu, o ex-jogador do PSG e do Leipzig, jogando, né? E então o Chelsea teve domínio total, e tanto que teve chances, né? Então o chute do Palmer já aos 4 minutos, o Everton responde muito bem, né? Então o Chelsea já começou a tendo mais a pressão na saída de bola, tendo mais inversões também, com Gusto jogando pelos lados, né? E Palmeiras tentando sair no jogo, né? Inclusive no primeiro tempo é uma coisa interessante, né? Meia hora para frente, o Everton pede atendimento e o Abel chama a equipe. E nesse momento o Palmeiras consegue acordar mais. O Abel faz um ajuste tático com os jogadores e consegue mudar um pouco. Grande passe pro Palmer. O Palmer faz 1-0, batendo na esquina, no canto. O Everton não teve nada que fazer. O Palmer é um dos grandes destaques dessa nova geração, em termos de nova joia. Ele, Yamal, Doué são jogadores dessa nova geração. Também tem um exemplo do Saka, que joga no Arsenal, são outros jogadores também. E Rafael Leão, ele é um grande destaque, embora Yamal esteja no prateleira em cima, o Doué também. Então são, nesse caso, o Palmer mostrando sua qualidade, fazendo um gol, né? E Chelsea tentou com um chute de fora, né, do Gusto, que acabou a bola saindo na esquina. E Chelsea teve mais chances de fazer segundo gol que Palmeiras empatar o jogo, certo? Então, assim, o Chelsea desloca muito. O Palmer teve muito espaço no primeiro tempo de fazer o que ele gosta, que é puxar a bola para o meio, né, fazer articulação pelo meio e deslocando através de ponta direita. E Palmeiras respondia muito, como vem fazendo todo esse momento com Estevão. Estevão é um jogador que foi um destaque, né?
no primeiro tempo também teve a chance, participou, o cruzamento. E o Vanderlan, né, aos 40 minutos, o goleiro pega, né, um cabeceio do Vanderlan, que foi muito criticado também pelo jogo. Foi muito mal, porque pelo lado dele o Vanderlan não conseguiu controlar os avanços da equipe do Chelsea pelo lado dele, e o Palmeiras sentiu muita falta do Piquerez, também dos jogadores que não puderam jogar hoje, né? O Palmeiras teve alguma chance na bola parada, do levantamento do Estevão, e Bruno Fux acaba de cabeça, cabeceio, a bola foi para fora, né? Palmeiras, no segundo tempo as coisas mudam, Palmeiras começa a pressionar, começa a encurralar o Chelsea, né? Inclusive acaba encontrando empate, ou seja, no segundo tempo o Palmeiras tenta encurralar o Chelsea no seu campo e consegue empatar. E também, principalmente no caso do Estevão, é uma coisa interessante, o Estevão, ele é muito criticado por algumas pessoas, porque se fala de que ele é um jogador que tem dificuldade de jogar jogos grandes. Hoje ele demonstra que ele tem essa totalmente capacidade de jogar jogo grande, né, no caso do Estevão. E mostrou e fez um golaço. No segundo tempo, o Palmeiras desloca pelo Estevão. Estevão, inclusive, olha a qualidade do Estevão. Ele perde domínio em primeiro momento, e depois, no lance seguinte, ele consegue fazer um giro, né? E o Cucurella sofreu muito. Inclusive, o Cucurella tentou, né, com gritos, tentar intimidar o Estevão. E o Estevão, nesse caso, nesse bom momento do segundo tempo, quando o Palmeiras até encontrar empate, o Estevão foi crucial e tem sido crucial em toda essa última temporada quando ele surge, porque o Palmeiras aposta muito na bola no Estevão e ele tenta resolver o jogo com sua qualidade, puxando para o meio, puxando para o lado. Então, no caso, o Palmeiras começa a pressionar o Chelsea na saída de bola, encurralar o Chelsea, inclusive, né? E o Palmeiras teve bons momentos, né? Inclusive o Estevão faz um golaço aos 52. Eu não sei, né, se o Sanches tivesse tentado mais cobrir o Estevão no primeiro pau, porque ele estava esperando um cruzamento. Ele conseguiria pegar essa bola, né? Foi um golaço do Estevão. Ele mostra hoje que ele é um jogador de jogo grande, aos 17 anos, mostrando essa qualidade que ele tem, né? Ele conseguiu fazer o que quiser contra o Cucurella, que é campeão campeão com a Espanha, a Eurocopa, um dos grandes laterais, né? Também um grande destaque desse Chelsea, o Cucurella, né? As coisas mudam depois do gol do empate e o Chelsea faz algumas trocas. Palmeiras também fez. O Chelsea faz algumas trocas, no caso do Madueke, deslocando pela esquerda, Chelsea melhora. E no caso do João Pedro, o ex-fluminense, né? Ele já foi convocado em algum momento. As coisas mudam de novo no cenário para o Chelsea. Foi de lá, o segundo tempo foi o jogo de lá para cá. No primeiro tempo foi amplo domínio do Chelsea, né? Então, assim, no segundo tempo teve um jogo de lá para cá, as trocas melhoraram o Chelsea, né? E o Palmeiras, o Abel fez trocas também importante, no caso de colocar jogadores não só para querer forçar a prorrogação depois de empatar o jogo, e sim para tentar tentar virar o jogo, né? A entrada do Paulinho, a entrada no Maurício, mostra e o Flaco Lopes mostra que o Abel queria sim vencer o jogo. As entradas do Flaco Lopes, ele não conseguiu acrescentar muita coisa. Maurício
Em alguns lances foi interessante. Principalmente Paulinho foi o que mais tentou, né? Então, depois da saída do Vitor Roque, achou essa movimentação dele de deslocar pelos pontas, de ajudar mais na marcação, pressão. O Palmeiras perdeu isso, porque o Palmeiras é uma equipe que tem um jogo direto muito bom e o Vitor Roque tem essa capacidade de velocidade que ele possui, acabou não perdendo um pouco de força no ataque. Em contrapartida, o Chelsea teve a qualidade do Madueke e do João Pedro, que mudou o cenário, principalmente pela ponta esquerda. Madueke tentou deslocar muito pela ponta esquerda e cruzar a bola no meio em vários momentos, né? E também, no caso do Palmeiras, Paulinho tentou muito, Maurício também, né? Digamos assim. E foi um jogo de ida e volta, e o caso premiou mais o Chelsea, que acabou em sequência encontrando o jogo, né? Foi um jogo que no primeiro tempo de total domínio do Chelsea, no segundo tempo, principalmente até o empate, o Palmeiras tentou mais. Tem bola longa, depois o Alan chuta de cruzado, ou seja, o deslocamento de Alan, que jogou pela ponta direita, e em algum momento do segundo tempo o Estevão estava encurralando o Cucurella, e em algum momento ele faz troca de posição. Estevão deslocando mais pelo meio, algum momento pela esquerda e mais pela direita, e o Cucurella sofreu muito nessa marcação. Paulinho, sim, ele dá um passe para o Maurício, um cruzamento na área, tentou cruzar bola para o Vitor Roque, que foi interceptado pelo zagueiro do Chelsea. Então, o Palmeiras foi um jogo de que em algum momento poderia dizer que poderia ser uma virada do Palmeiras, mas a entrada do João Pedro acrescentou, né? Nesse caso, o cruzamento do Gusto, e a bola desvia no Giai, né? O Everton foi muito criticado, inclusive teve uma comparação nesse caso com o Marcos, né, no Marcão, né? Um dos maiores ídolos do Palmeiras, nessa questão de falha nos jogos importantes nos mundiais e contra Manchester United, e essa foi uma comparação de que poderia ser uma bola defensável. O próprio Everton também defendeu alguns lances que foi crucial para o Palmeiras não tomar o terceiro. O Palmeiras soltou essa balde de água fria pós-gol do Chelsea, né? Não conseguiu mais se encontrar. Palmeiras até que teve outras chances aos 84 minutos, né? Com o Paulinho, que, né, acabou chutando bola cruzado. Poderia ter empatado o jogo com esse lance, né? Bate cruzado no gol, né, do Sanches. Acabou tendo... A bola acabou desviando por perto. O Palmeiras sentiu muito esse gol, segundo gol do Chelsea. A bola do Augusto, cruzamento que desvia no Giai, então. E o Everton foi muito questionado sobre isso, né? Mas eu acredito que o Everton é um grande goleiro, não vai deixar de ser por causa desse lance. Então o Palmeiras, outra vez, né, claro, em algum momento da história, nos ano 1951, se você for contabilizar, Palmeiras já venceu o time europeu, se você for registrar isso. Mas no caso, se você for contar, né, nos anos 90 para cá, nos 3 Libertadores, né, um Libertadores contando um Libertadores de 99 e outros 2 Libertadores com o Abel, Palmeiras não conseguiu vencer ainda um europeu, coisa que os outros brasileiros conseguiu, né? Fluminense conseguiu vencer o Inter, e no caso o Flamengo conseguiu vencer o próprio Chelsea, e depois temos o Botafogo que venceu o campeão Champions, o PSG. Então o Palmeiras não conseguiu vencer uma equipe europeia. Então outra frustração, né, em pontos de vista futebolísticas, se você for falar em questão de jogar mundial, de não poder vencer um time europeu. Mas no caso financeiramente foi
chegando nas quartas finais foi uma coisa boa, em ponto de vista financeiramente falando, para a diretoria, para o torcedor. Então é isso, muito obrigado. Vamos tentar falar do jogo do Flamengo. O Campeonato Brasileiro está quase voltando também. Vamos falar dos outros jogos também. Muito obrigado, até mais, tchau.